Não sexualize seus filhos. A cultura no Brasil é uma cultura que, infelizmente, normalizou você sexualizar seus filhos muito cedo ainda. Culturas mais como na Ásia, no Oriente até, tinha uma frase muito interessante de um paladino que ele falava que se você quer destruir uma sociedade, torne o sexo libertino. E realmente você vê várias sociedades em que a banalização do que era sagrado, que para muitas culturas, e realmente o ato é uma coisa extremamente sagrada, é uma troca de energia e não se deve ser feita de qualquer forma. Só que no Brasil virou, bem dizer, uma coisa extremamente normal, em que o pai e a mãe acham bonito, incentiva, e eu acho que desses casos, além da do lugar do Brasil ser um país muito próspero, não economicamente, mas de natureza, então se tem comida em um monte de lugar, sim, fome você não passa, tem muito auxílio também. Então, ao meu ver, isso acaba atrasando também a, a sociedade nesse sentido, porque, por exemplo, não tem como você ser promíscuo no meio do deserto, tá? Não tem como uma menina, um rapaz ser promíscuo no meio do deserto, porque primeiro você tem que dar atenção à sobrevivência e se você tem uma filha, por exemplo, você não pode deixar ela dormir com qualquer cara, porque você vai estar acabando matando o futuro dela, porque nesse meio, nesse deserto aí, você não vai ter como ninguém querer ficar com a sua filha, tá? Então, óbvio que tem casos, eu sei das histórias, tá? Tem casos que mesmo assim acontecem muito. O caso de abusos, né? Não vou terminar a palavra, você sabe do que é infantil. Nessas culturas também. Só que eu tô querendo dizer é que no Brasil os pais são muito hedonistas, são muito narcisistas e têm preguiça de cuidar dos seus filhos. O adulto no Brasil é uma criança com dívida, é uma criança cuidando de outra criança. Então, falta uma maturidade muito grande na parte dos pais em saber educar os seus filhos de não seguir determinados influencers na rede social, de não postar certa coisa na rede social. É, eu lembro de uma época em que se falava em que idade se deve permitir uma criança usar um celular, né? E a maioria dos terapeutas, coach e tudo mais, te davam a infeliz resposta de depende. Falavam que isso depende muito de criança para criança. Esses caras fizeram um desserviço, tá? Fizeram um desserviço porque nenhum pai sabe medir isso aí. Nenhum pai, nenhuma mãe sabe medir isso aí. Raríssimos os casos. Então, aqui fica a minha sugestão. Dê celular para os seus filhos depois dos 14, 16 anos. Porque antes disso, você vai gerar uma falta de aprendizagem, um déficit de atenção muito grande neles. Eles vão estar propensos a verem pornografia e se sexualizarem mais tardiamente. E a gente sabe que na internet existe muitas pessoas de má fé, né? Querendo se aproveitar dessas crianças. Então já faça isso para o seu filho não crescer, não ser um adulto disfuncional, abobado e extremamente sexualizado. É, e inclusive também tem essa, você começa a sexualizar demais a mente do seu filho. Então ele fica um adulto extremamente bobão, que você não pode falar nada sério, porque ele vai ver duplo sentido e ninguém vai levar a sério também ele. Então, não deixe seus filhos se sexualizarem cedo. Só que isso é um papel extremamente em que os pais têm que entrar. Porque, gente, você não pode deixar
uma criança de 12, 13 anos namorar. É tão óbvio isso aí, só que o óbvio às vezes precisa ser dito, porque várias pessoas insistem no erro e precisam de aprovação de mais de uma pessoa para ela se tocar naquilo. Não deixa de criança de 12, 13, 15 anos namorar. Que é isso, cara? Que é isso? Ela não tem nenhum lobo frontal desenvolvido para entender o que ela tá fazendo. E você já bota ela em altos estímulos. Você vai acabar com a vida dos seus filhos fazendo isso, tá? Na mulher, o que vai acontecer? Ela vai aprender a usar o corpo dela já para ganhar certos tipos de coisas, porque na internet tem isso aí, né? A não ser que você mora numa caverna, você sabe que existe plataformas em que se ganha dinheiro, as meninas ganham dinheiro só vendendo a foto do pé, depois os caras vão pedindo mais partes do corpo e tudo mais, e ela começa a se prostituir no seu próprio quarto. Isso é extremamente perigoso, porque ela vai começar a namorar cedo, não vai levar o namoro a sério, já começa a ter relações aí, e cada namoro em que a mulher não dá certo, ela projeta os traumas dela pro próximo cara. Então, ela pode até futuramente arranjar um cara bem intencionado, mas ela vai projetar todos os traumas dela em cima de um cara só. Tá? E no homem, o que acontece? Eu tô dando esses casos aí, mas pode ter um caso ou outro em que eu falei isso da mulher, pode acontecer com o homem, que eu tô falando com o homem pode acontecer com a mulher, com o menino, né, e com a menina. Mas no caso do homem, o que acontece? O ponto fraco do homem é justamente a libido. É justamente a libido. Então ele vai ter um vício em pornografia e masturbação mais cedo, ele não vai prestar atenção. Esse vício de pornografia e masturbação te desconecta a pessoa da realidade. Então ela não tem prazer em mais nada, em coisas simples ela não tem prazer. E quando seu filho começar a ganhar dinheiro, ele só vai gastar dinheiro com mulher, com até jogo de aposta. Então, antigamente, as mães tinham medo que os filhos usassem crack, usassem outros tipos de drogas. Hoje em dia, você tem que ter medo do seu filho ser viciado em aposta, ser viciado em pornografia, porque é muito mais acessível e tem o mesmo efeito que muito entorpecente. Então, não sexualizem seus filhos. Não deixem eles namorar cedo, você vai estragar a mente dos seus filhos. Façam eles praticarem esportes, tomarem gosto pelo estudo e pelo esporte, né? Façam eles cultivarem amizades saudáveis, porque a gente está num mundo em que tudo é extremamente hipersexualizado. Tem a concepção do soft porn também, que é a pornografia suave, em que você vê em filmes, Instagram e outras redes sociais uma pornografia leve, que seria tipo assim, é a menina postando foto e dançando de biquíni, é o cara tirando foto de sunga, mostrando o seu corpo e tudo mais, e tudo isso vai entrando na cabeça do adolescente e vai sexualizando a cabeça dele muito de forma em pequenas doses, né? Isso sem falar dos relacionamentos que não levam ao casamento, da pornografia e tudo mais, né? E uma coisa muito pesada também de se falar é que a pessoa acaba enjoando de pessoas. Um grande fato que acontece das pessoas não quererem se relacionar mais, das pessoas da minha idade aí, de 23, 25, 30 anos, não querem se relacionar mais, é que você tem muito estímulo só no celular. Então você vê várias pessoas, fazendo os atos, né? Que eu não posso falar aqui, senão bane no canal, mas na pornografia e tudo mais, em que o meu avô, por exemplo, se tivesse contato com esse tipo de relações, né? Num ano, tipo assim, ele teve contato, fez 5 vezes. Hoje em dia, uma pessoa da minha idade consegue ver 30, 20 pessoas se relacionando em menos de uma hora.
Isso é muita carga de dopamina para o cérebro, ele acaba enjoando de muitas coisas. Seu filho não vai sentir prazer em coisas simples da vida, e sem dizer que o próximo escala para isso são essas pessoas acabarem se tornando criminosos aí. Nem tem como falar que é tão pesado assim. Mas ele acaba praticando mal para outras pessoas. Se é que você conseguiu me entender. Então, eu tô falando do homem, mas hoje em dia as mulheres também consomem muita pornografia. E existem muitas mulheres que praticam esses atos aí com rapazes menores também. Então, infelizmente, as mulheres também consomem muito esse tipo de produto, até porque da sexualização tardia. E isso acaba também perdendo a noção de quando você sabe se uma criança realmente sofreu uma violência sexual, né? Uma violência de cunho mais sexual. Porque quando pessoas que sofrem esse tipo de abuso, quando criança, elas tendem a amadurecer o seu corpo até 1 ano antes do que realmente era o normal. Então, com esse dado, você pelo menos tem um alerta em saber que alguma coisa está acontecendo errado com seu filho, com seu sobrinho, com seu irmão mais novo. Pelo menos você tem esse dado. Mas e quando a criança já é sexualizada desde pequena? Como que você vai ter esse dado? Se já virou uma coisa normal para ela. E infelizmente, isso é uma coisa muito normal na nossa sociedade, tá? Existem sociedades bem piores, mas a nossa sociedade também não. A brasileira, eu digo, né? Também não sai muito fora da curva. E a melhor forma de proteger é você não expondo o seu filho a essas coisas cedo. É que tem pai, por exemplo, que fala: não, eu exponho meu filho a isso para ele não virar homossexual. Tipo assim, você tá querendo salvar o seu filho de uma coisa, você tá botando ele em outra 10 vezes pior. Porque as gerações mais antigas era normal o pai levar o filho no prostíbulo, né? Pra ter relações sexuais, mas se você parar pra pensar, isso também é uma forma de abuso, né? A criança nem sabe o que tá acontecendo, vai ter relação sexual com uma mulher bem mais velha do que ele. E isso acaba gerando muitos traumas, sim. E eu vejo que a geração de homens, principalmente mais velhas, né? Muitos deles sofreram esse tipo de violência e não percebem porque na hora era normal, entendeu? Porque os pais normalizaram esse tipo de exposição tardia. E, gente, isso aí faz muito mal, tá? Faz muito mal porque você acaba sexualizando demais outras pessoas também. E não acaba tendo acaba impedindo atrações genuínas e conexões realmente profundas, né? Então, eu vejo que esse é o nosso problema para a juventude também. Isso entra muito pesado, que isso acaba desencadeando várias outras coisas também. Amizades que têm esse intuito também, que conversam que tem esse tipo de conversa para uma idade que não era para aquilo, acaba incentivando até para outros vícios também, de entorpecentes, álcool e tudo mais. Porque a pessoa viciou em dopamina, viciou em coisa rápida. A minha geração já é viciada em coisa rápida, a mais nova vai ser mais ainda. Então não dê estímulos de tela, não fica com essa conversa. Cara, eu tenho um ódio. Eu e minha mãe, a gente tem um ódio de gente que fala isso aí. A criança tem 12 anos, o pai fala. E a mãe, ai, já tem namoradinho? Ai, gente, para com isso. Para com isso. Antes falava pra criança o que ela queria ser quando cresceu. Hoje em dia fica com esse negócio de namoradinho. Toma vergonha na cara de vocês. Vocês são pais dessas crianças. Vocês não são irmãos dela. E mesmo se fosse, não é conversa que você fala pra uma criança, tá?
criança você tem que incentivar para o esporte, incentivar para o estudo, e dando pequenas lições de como cuidar de uma casa, de como ser dono ou dona de casa, eu digo, né? E a mais disso aí é como pintar uma casa. Você tem que ensinar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Essas habilidades manuais e sociais que se deve ter, tá? Porque senão é o que tá acontecendo na sociedade hoje em dia. Tá entrando em colapso. Por falta de maturidade dos pais. Que às vezes eles eram criados de forma muito rígida e não quis levar isso pro filho, né? Quis levar uma coisa mais de libertinagem. Vou terminar o vídeo falando uma coisa. Ensine aos seus filhos coisas que não te ensinaram quando você tinha a idade dele. E não dê coisas a ele, coisas que você não tinha na idade dele. Porque você não te gera maturidade. Você só gera um adulto mimado, depressivo e disfuncional. Extremamente sexualizado. Então era isso. Dessexualizem sua mente. Se você já é um adulto que tem esses problemas, faça esporte, se alimente bem, faça terapia, se cuide e cuide dos seus filhos.